Eu vou falar um pouco sobre a história desse meu quintal, enquanto eu vou arrumando ele, porque sempre tá caindo uma folha aqui. Eu tô com um pé de caju que ele não tá se dando bem com o ambiente, também foi colocado muito próximo, eu não imaginei que cresceria tanto, não planejei isso. Muito próximo da mangueira, que inclusive tá aqui, ó, dando mangas. Tá linda a mangueira. E eu vou contar um pouco da história desse quintal enquanto eu vou arrumando, varrendo ele. Esse quintal, ele era só cimento. No começo não era assim, ele tinha barro, eu brincava muito por aqui. Eu gostava de fazer caminhos no barro e brincava de carrinho, porque eu sempre gostei de brincar de carrinho. Inclusive pegava muito bicho do pé por isso, porque eu ficava muito no barro, né? Era a minha diversão, brincar na areia, no barro. Até que resolveram fechar tudo de cimento, tudo, absolutamente tudo. Mais ou menos aqui, onde está essa mangueira hoje, tinha um pé de laranja. Eu lembro muito bem desse pé de laranja. E eu lembro das formigas, umas formigas grandes andando no pé de laranja. E de repente tiraram esse pé de laranja. Meteram cimento em tudo aqui, tudo, absolutamente tudo. Deixaram só uns canteiros aqui, uns canteiros que nunca foram colocados flores, sabe? E foram anos assim da minha vida. No período que tamparam isso aqui com cimento, eu tinha, acredito que uns 5 anos de idade, 6, por aí, era muito nova. E eu vivi a minha vida sob o concreto, sabe? Em cima de uma natureza morta, só concreto. Porque um dos argumentos de quem tampou tudo aqui é porque dava muito trabalho arrumar o quintal. Esse trabalho aqui que eu tô tendo de varrer, realmente dá um trabalhinho. Tem que estar sempre organizando o quintal, principalmente agora que o cajueiro tá meio doente, fica caindo bastante folhas. Mas acabar com tudo não é a solução. Na verdade é só uma desculpa. Eu vejo como uma desculpa para quem quer destruir, sabe? Destruir a vida. E quem teve essa ideia aqui não sabe o que é viver a vida, não sabe o que é a vida, não sabe o que é amor. E eu vivi anos vivendo sobre o concreto, anos. Então eu me mudei, vivi em contextos que também não me agradavam. Eu sempre gostei da ideia de ter um quintal, uma casa. Eu sou dessa pessoa que ama ter uma casa, que quer ter um quintal. Eu me casei, passei anos casada, até que eu retorno. E quando eu retorno, vindo de um contexto de violência, eu percebi que minha mãe também estava no contexto de violência. E então eu vim morar aqui, desse lado. E eu não sabia o que fazer para conquistar a confiança da minha mãe e tirar ela do contexto de violência. Numa situação que eu também estava me recuperando do que estava acontecendo comigo. E então eu tive a ideia de iniciar um processo educativo. Eu sou uma educadora. Então, eu notei que minha mãe, ela gostava de se envolver. Ela gostava de fazer alguma coisa. Ela gostava de aprender algo, de se movimentar. E quando a gente tá na violência, a gente é isolada, né? A gente vai perdendo a vontade de viver, de fazer algo. No entanto, eu percebi que o link com a minha mãe de confiança e de ação seria o aprendizado. Por isso eu sou uma educadora. E foi aí que eu comecei a quebrar o chão. Depois eu mostro pra vocês, mas está ali no canteiro. Foi o primeiro canteiro que eu quebrei.
Então eu quebrei o primeiro canteiro em frente à sala da minha casa. Depois eu quebrei um segundo canteiro em frente ao quarto. Depois eu quebrei aqui na frente e quebrei ali e plantei o pé de manga aqui. Eu não me lembro o ano exato, acredito que foi em 2021. Em 2021. E agora, em 2025, no finalzinho de 2025, a mangueira está dando seus frutos. O cajueiro está lutando para viver um pouco. Nesse aspecto eu errei um pouquinho de calcular direitinho as coisas. Mas também eu fiz tudo isso sem muito tempo, sabe, para pensar. Tava só agindo. E 5 anos depois, mais ou menos, 4 anos depois, porque acredito que foi em 2021 que eu comecei a mexer nesse quintal. Finalmente, estamos livres. Eu e minha mãe estamos livres da violência. E a mangueira dando seus frutos. E eu tô aqui, feliz em estar varrendo o quintal, tirando as folhas secas, pensando o que é que eu posso fazer com o cajueiro para que ele não fique assim sofrendo. Mas eu tô feliz. Dá trabalho? Dá trabalho varrer. Dá bastante trabalho cuidar. Mas cuidar só dá trabalho para quem não ama, sabe? Para quem não sabe o que é a vida, do que é gostar de estar se relacionando, para quem não gosta de sentir a natureza. Cuidar só é trabalho para quem só quer ser cuidado. E aqui eu não estou querendo criar regras da forma que você vive, do que você gosta ou não, do ambiente ou do seu quintal. Estou falando só do que eu acredito. Isso significa dizer que eu vou ter sempre o quintal assim, que eu vou querer um quintal que eu esteja varrendo sempre? Não, dificilmente. Às vezes é difícil conciliar o trabalho com isso, né, de cuidar do quintal. Com certeza, eu tendo um pouco mais de grana, eu mexeria nesse quintal, deixaria ele mais instagramável, digamos assim. Mas, dentro das minhas possibilidades, eu prefiro ter uma natureza para conviver do que só cimento. É sobre isso que eu estou falando. Passei muitos anos negando a minha sensibilidade. Passei muitos anos vivendo sobre, não sobre, mas sob, vivendo sob padrões brutais da perversidade humana. E transformar todo esse terreno em cimento, no momento em que eu me divertia, brincando na terra, e tampar tudo com cimento. Isso sim é crueldade, perversidade. Você ver a sua filha feliz, brincando na terra, ver sua filha feliz em ter um pé de laranja,
e destruir tudo. E transformar tudo em calor. Por isso eu prefiro isso aqui. Eu prefiro estar cuidando da natureza. Eu prefiro estar cuidando da natureza que me cuida do que estar cuidando de quem não me cuida. Foram muitos anos de violência. Muitos anos de violência. Então eu aprendi a fazer boas escolhas na minha vida. E esse quintal aqui é uma dessas escolhas. Não tem problema de varrer. O problema é viver sem vida. E a natureza é vida.